Bem-vindos à sexta sessão de capacitação no âmbito do Programa de Capacitação de Infraestruturas Tecnológicas. Desejamos-lhe uma boa sessão. Bom, para iniciar a minha apresentação, peço por me apresentar. O meu nome é Manuel Gil Fernandes, eu sou jurista, sou advogado, trabalho na Clark Moda de Portugal, sou diretor jurídico e do Departamento de Marcas da Clark. Trabalho há cerca de 14 anos na área da propriedade intelectual, pelo que tenho, ao longo da minha vida profissional, tenho lidado bastante com este tipo de processos de contratos relacionados com a transferência de tecnologia. Feita a minha apresentação, e em concreto em relação à apresentação que vou procurar fazer. Começarei por, no fundo, fazer aqui uma perspectiva geral sobre os tipos de processos de transferência de tecnologia, portanto, a parte mais prática destes conceitos que muitas vezes podem ser um bocadinho mais abstratos. Depois entrarei numa segunda parte, que será a parte das estratégias de comercialização da tecnologia, quando efetivamente estamos perante uma tecnologia que tem hipóteses de chegar até ao mercado e, portanto, e aí falaremos de uma parte mais ligada com a formalização dessa tecnologia, designadamente através da celebração de acordos de licenciamento e de acordos de transmissão ou de contratos de compra e venda. E, finalmente, falarei sobre a metodologia e regras de negociação em relação a licenças, aí mais, portanto, será mais centrado nos acordos de licença de transferência de tecnologia. E na última parte, tal como referi anteriormente, faremos aqui uma exposição de um caso de estudo para, digamos que, traçar aqui alguns cenários que poderão ser relevantes em termos de direitos de PI, em termos de retorno económico, entrada no mercado, capacidade de cada entidade ou determinadas entidades têm no âmbito do desenvolvimento de determinada tecnologia. Cabe, antes de mais, fazer aqui um recap, portanto, fazer aqui uma distinção que é uma distinção clássica entre quando se fala de transferência de tecnologia, pode-se falar de transferência de tecnologia vertical e transferência de tecnologia horizontal. A transferência de tecnologia vertical é aquela sobre que irá requerir, em grande parte, esta apresentação. É aquela que portanto, é um processo de transferência em que as atividades de investigação e desenvolvimento caminham para um ambiente comercial, para o mercado. Portanto, a finalidade última deste processo é, efetivamente, portanto, vir digamos que a traduzir-se, portanto, um desenvolvimento de uma tecnologia que poderá vir ou não a ser, digamos que, pode vir ou não ou ser obtido um direito, direito de propriedade intelectual em função dessa tecnologia, seja ele um direito de patente, uma marca, um segredo industrial, um direito de autor. E efetivamente, portanto, este é um processo que, portanto, o processo vertical de transferência de tecnologia vai desde do momento em que efetivamente existe uma tecnologia, existe um segredo, e esse desenvolvimento até chegar, digamos, ao mercado, o que envolve um desenvolvimento, e porventura através da obtenção de fundos, através digamos que da troca de know-how entre entidades, e que depois dará origem a um produto, que é o produto que chega ao mercado. Certo. Em relação à transferência horizontal, é um tipo de transferência distinto, porque é uma transferência, no fundo, de um mercado para o outro. Portanto, estamos perante uma tecnologia que está inserida num mercado específico, num mercado menos desenvolvido, e que, digamos que essa tecnologia é transferida para um segmento de mercado diferente, um mercado normalmente menos desenvolvido do que o mercado anterior.
A propósito da questão da transferência tecnológica, é ainda relevante fazer aqui alusão aos acordos que, porventura, são os acordos que mais frequentemente são utilizados para formalizar as transferências de tecnologia. Temos aqui a referência ao contrato de compra e venda que na sessão anterior também foi falado, portanto, que a partir do momento em que, portanto, há um comprador e há um vendedor, portanto, há apenas e só um momento em que a tecnologia passa do vendedor para o comprador. Existe o acordo de licenciamento, que falaremos de forma mais detalhada posteriormente, mas em que o licenciante ou o licenciador, portanto, o titular do direito, eventualmente do direito de patente, licencia, portanto, concede a exploração desse direito, neste caso, sendo uma patente da invenção, ao licenciado, e depois, dependendo do que é redigido nesse contrato de licenciamento, o licenciado poderá ter direito ou não a desenvolver tecnologia, ou apenas e só a comercializar essa mesma tecnologia e nesse mesmo direito, dependendo daquilo que for acordado entre as partes, mediante também aqui, é relevante aqui a questão, em relação à venda, existe objetivamente aqui um preço, não é? Portanto, é atribuído um preço à tecnologia em causa, e no mesmo se passa em relação ao licenciamento, embora o licenciamento digamos que a forma de contribuição de cada uma das partes e a forma que cada uma das partes, no fundo, o retorno que cada uma das partes recebe é diferente. No caso da venda existe um preço e normalmente esse preço é de uma só vez, ou a prestações é pago pelo comprador ao vendedor. No caso do licenciamento, o licenciamento tem outro tipo de formas de pagamentos, assim se pode dizer, porque o licenciamento é um contrato que se prolonga tradicionalmente ao longo do tempo, na medida em que há uma transferência, portanto, pode ser uma licença exclusiva ou não exclusiva, da exploração de uma determinada tecnologia, e o pagamento pode ser feito através de uma primeira prestação, digamos assim. O licenciado dá um primeiro, digamos, um front-up payment, mas depois, tradicionalmente, existem os royalties, em que, efetivamente, o licenciante, portanto, o titular desse direito, o direito de patente ou da tecnologia que estiver aqui em causa, que portanto, é pago, no fundo, digamos que recebe uma retribuição em função do royalty que for atribuído, portanto, uma percentagem que for atribuída em função dos lucros obtidos pelo licenciado a quando da exploração desse direito ou a exploração da tecnologia. Portanto, mas posteriormente falarei um bocadinho melhor sobre efetivamente o que é que são os royalties e esta forma de pagamento. Por outro lado, também existe também aqui a menção da questão de haver aqui a possibilidade de, muitas vezes, no âmbito deste processo do desenvolvimento tecnológico, haver aqui uma aquisição ou uma fusão entre empresas que tradicionalmente pode haver uma aquisição, portanto, de uma empresa adquire outra e que dá origem a uma terceira empresa, ou uma fusão em que duas empresas se fundem numa só. E finalmente também, e posteriormente falarei um bocadinho melhor sobre a questão das joint ventures e das spin-offs, que são dois tipos de acordo que também são muito comuns quando se fala em transferência tecnológica. Por outro lado, quando se fala de transferência tecnológica, também já foi aqui abordado na sessão anterior, mas há aqui, digamos que, um percurso entre o momento em que existe efetivamente aqui um segredo, existe aqui efetivamente a tecnologia, até essa tecnologia chegar ao mercado e chegar efetivamente digamos que a ser bem sucedida, no sentido em que as entidades que estão envolvidas no desenvolvimento dessa tecnologia têm o seu retorno económico em termos de mercado. Nesse sentido, portanto, existe aqui um primeiro momento, que é o momento em que efetivamente existe aqui algo de novo, algo que é entendido como uma tecnologia com potencial para efetivamente vir a ser, digamos que, objeto de desenvolvimento, que poderá vir a dar
origem a um processo, a um produto que no mercado será um produto aceito e será um produto com procura. Nesse processo é efetivamente feito aqui um screening, portanto aqui uma triagem em termos de verificação se efetivamente, portanto como se costuma dizer, tentar fazer aqui uma distinção do trigo do joio, se efetivamente estamos a falar de uma tecnologia que vale a pena, de uma tecnologia que no contexto daquele mercado é uma tecnologia que faz a diferença ou não. Portanto, é no fundo este um primeiro processo, um processo, digamos, de tentativa de verificação se efetivamente existe algo no mercado que é igual ou que já existe algo parecido no mercado, ou se não, ou se pelo contrário, é uma tecnologia que fará sentido avançar no sentido do desenvolvimento, no sentido do investimento nessa mesma tecnologia. Depois entramos, precisamente, se após esta triagem se verificar que efetivamente é uma tecnologia com algum tipo de margem de progressão, se assim se pode dizer, entra-se na parte da avaliação do mercado. E nessa medida é comum fazer, portanto, há uma avaliação, tentativa de uma avaliação económica da tecnologia que está em causa. Isto é, portanto, tentar fazer uma avaliação, efetivamente, se aquela tecnologia, em determinado mercado, se terá algum tipo de retorno económico para as partes que participam desse processo de desenvolvimento da tecnologia. E é aqui que entra, muitas vezes, também a questão dos royalties, quando estamos a falar de contratos de licenciamento, porque, efetivamente, tenta-se, no fundo, fazer uma análise do mercado e verificar se, efetivamente, existe no mercado eventuais acordos de licenciamento ou eventuais, digamos, processos em que as transferências, digamos, que estão no mesmo segmento do mercado e em que a tecnologia está no mesmo segmento do mercado, e tentar, no fundo, fazer aqui uma estimativa do que, efetivamente, poderá ser um royalty máximo e mínimo para o licenciado e, por outro lado, verificar se, efetivamente, esses valores chegaram a um determinado valor, que seja um valor, digamos que, equilibrado em função do que é a prática de mercado. Mas aqui a avaliação de mercado não pode apenas e só basear-se no fundo da atribuição de um royalty ou de um máximo ou de um mínimo de royalty. Deve também haver aqui um plano de quem efetivamente está a liderar este processo tanto em relação à tecnologia aqui em causa, ao direito de PI ou ao ativo de PI, um plano de valorização e de posicionamento no mercado. E, portanto, deve haver aqui, e aqui entra questões mais técnicas, em termos de caracterização daquilo que está em causa, de que tecnologia é que nós estamos a falar, para que segmento de mercado é que esta tecnologia efetivamente será inserida, em que segmento de mercado, peço desculpa, e se efetivamente identificar nesta tecnologia se existem ou não vantagens comparativas em relação, portanto é aqui um método comparativo em relação a outras tecnologias já existentes neste mesmo mercado. A minha colega Cláudia falou na sessão anterior a propósito da questão do TRL, do Technology Readiness Level, é precisamente, no fundo, fazer aqui uma apreciação e fazer uma análise para perceber se efetivamente esta tecnologia, se a tecnologia que está a ser desenvolvida, traz ou não vantagens comparativas em relação a outras tecnologias já existentes no mercado. Se ultrapassarmos esta etapa e chegarmos sim à conclusão que efetivamente há aqui uma margem há uma vantagem comparativa, há aqui um fator que realmente diferencia aquele produto ou aquele processo ou aquela tecnologia das tecnologias anteriores, entramos na fase do marketing, que é na fase precisamente em que se procura introduzir um determinado produto, aquela tecnologia, aquele produto no mercado e identificar precisamente potenciais interessados nessa mesma tecnologia. Portanto, aqui entra a parte do marketing, no sentido de promover precisamente a tecnologia que está em desenvolvimento e portanto, no contexto do mercado, verificar
quem é que poderá estar interessado e, se efetivamente estará interessado, atenta à avaliação económica que foi feita anteriormente. E depois, posteriormente, entra a fase da negociação, a parte dos acordos, efetivamente, que tipo de acordo é que as partes, as partes que estão a desenvolver a tecnologia e que pretendem levar a tecnologia ao mercado, e depois a parte que efetivamente pretende adquirir essa tecnologia ou licenciar essa tecnologia. Portanto, aqui, como referi, existem aqui estes diversos tipos de acordos possíveis: o acordo de licenciamento, o acordo de compra e venda, o spin-off e a joint venture. E, portanto, efetivamente, verificar aqui, portanto, se efetivamente aqui entra-se num processo de negociação que conduzirá à eventual contratualização ou não sobre estes diversos tipos de contratos que referi anteriormente. Mas, efetivamente, existe aqui uma questão que que já li anteriormente, que é, normalmente, quando se fala em desenvolvimento tecnológico, fala-se sempre, na maioria das vezes, no plural, porque, efetivamente, quem detém a ideia, quem é o titular do eventual direito de PI, quem é o da patente, seja de que direito for, não dispõe muitas vezes dos recursos, dos meios, para efetivamente desenvolver essa mesma tecnologia, para que ela chegue ao mercado e produza o retorno económico desejado. E, portanto, existe portanto, é o tal conceito de market pain. Portanto, existe aqui o objetivo último é a chegada de um produto, de um processo com margem de retorno económico, mas que, para se chegar a essa finalidade, para se chegar a esse propósito, é efetivamente muitas vezes um processo difícil, porque exige aqui investimento, precisamente, quando se trata de claramente, tecnologias que são suscetíveis de serem protegidas por direito de PI, implicam um investimento na referida proteção, porque nós podemos ter uma tecnologia e, se não a protegermos, essa mesma tecnologia está sempre sujeita, no caso da patente, seja no caso da marca, está sempre sujeita a que terceiros venham, entre aspas, aproveitar-se ou beneficiar desse mesmo direito que não se encontra protegido, portanto, dessa mesma tecnologia. Portanto, daí a necessidade de um investimento na proteção, que muitas vezes não está ao dispor de todas as entidades que têm o conhecimento da referida tecnologia. Existe aqui a questão relacionada precisamente com a questão da rentabilidade dos investimentos em investigação e desenvolvimento, precisamente porque é sempre uma questão também financeira. Estamos sempre a falar de se existem ou não investidores, se existem ou não formas porque para haver um desenvolvimento tecnológico, para se chegar a produtos de alta tecnologia, é necessário, muitas vezes, investir, e investir não só financeiramente, mas investir na própria equipa de investigação e desenvolvimento, porque o objetivo último é transferir precisamente o produto ou a tecnologia que está aqui em causa para mercados competitivos, de mais alta tecnologia. Portanto, tentar tirar o proveito, tentar, digamos que, a partir daquela tecnologia, chegar ao produto mais sofisticado e o mais, digamos que, de última geração possível, digamos assim, e no sentido precisamente de o diferenciar esse produto, de diferenciar essa tecnologia de outras existentes. Portanto, claramente haver aqui uma vantagem comparativa em termos de mercado, em que os eventuais interessados e os eventuais consumidores desta tecnologia, consumidores deste produto, identifiquem o produto como um produto diferenciador e suscite interesse de tal forma que haja aqui precisamente uma negociação e depois um acordo para a transferência da tecnologia, para o licenciamento da tecnologia, consoante aquilo que as partes celebrarem. E, portanto, há aqui um trabalho, tal como referi,
de identificação precisamente de parceiros neste caminho, que é um caminho muitas vezes sinuoso até se chegar ao mercado, de partilha de esforços, de partilha de riscos, no fundo, e haver aqui precisamente uma estratégia comum que pode ou não levar a uma internacionalização do produto, ou não levar a uma internacionalização do produto. Portanto, é sempre um processo que é a questão da necessidade e de um problema. É um processo que, havendo aqui realmente estando nós perante uma tecnologia, um produto com algum grau e com alguma, em termos de promessas, um produto prometedor, por um lado, isso implica um investimento e, por outro lado, implica também um grau de risco e um grau de insegurança que está sempre latente. Daí a questão para se chegar efetivamente ao mercado e conseguir-se efetivamente que todas as entidades que ao longo do processo do desenvolvimento da tecnologia, desde o seu início, aquele início em que efetivamente surgiu a ideia, surgiu a base de tudo, até o produto, ou até o processo, ou até a tecnologia chegar ao mercado e ser adquirida e, portanto, gerar o retorno económico desejado por todas as entidades envolvidas. Tal como referi, existem aqui os tais processos, portanto, como é que se formaliza, no fundo, esta transferência tecnológica. Esta transferência tecnológica, pode-se fazer aqui uma separação ou uma distribuição em três tipos, fundamentalmente três tipos de mecanismos em que há aqui uma transferência de tecnologia, ou através da aquisição do conhecimento, ou através da colaboração entre entidades, ou através de exploração, comercialização dos resultados de investigação e desenvolvimento. Neste primeiro caso, estamos a falar da aquisição de conhecimento e tecnologia, os contratos de in-licensing, que são os contratos típicos de licenciamento, portanto, que eu já referi posteriormente, portanto, em que o licenciado adquire ou digamos que é-lhe concedida uma autorização, uma licença para explorar determinada tecnologia em contrapartida de um pagamento que comumente é feito através dos royalties, que são calculados precisamente em função das vendas que esse produto venha a gerar no mercado. Depois também temos aqui o Corporate Venture Capital, que é tradicionalmente, portanto, são fundos que são criados por empresas para investirem em startups. Portanto, existe aqui uma ligação sempre direta entre portanto, a questão do processo de desenvolvimento da tecnologia, uma relação direta necessariamente entre as empresas e as universidades, e, portanto, quando efetivamente existem as ditas iniciativas empresariais que, no âmbito de uma empresa, portanto, são desenvolvidos conhecimentos, são gerados processos ou produtos, no âmbito no âmbito universitário, portanto, e dão origem às spin-offs, em que, efetivamente, digamos que todo aquele conhecimento obtido e desenvolvido no âmbito de uma atividade, que é uma atividade de investigação e desenvolvimento, portanto, é uma atividade, digamos, desenvolvida no âmbito universitário, em termos latos, digamos assim, e que, efetivamente, neste caso das Corporate Venture Capitals, portanto, elas são fundos que investem nas referidas startups. Depois temos também as mergers and acquisitions, portanto, as fusões e as aquisições, tal como referi anteriormente. Portanto, aqui trata-se apenas e só no fundo, de contratos entre empresas que, tendo interesses em comum, e neste caso específico aquela tecnologia em comum, portanto, uma empresa, portanto, tal como referi anteriormente, há uma aquisição de uma empresa em relação a outra, ou há uma fusão de duas empresas que se fundem e que dão origem a uma terceira empresa.
Em relação ao mecanismo da colaboração, existem as ditas alianças estratégicas, que são frequentemente, digamos que têm na sua base os ditos projetos colaborativos entre empresas, entre universidades, entre tanto em que efetivamente ou só entre empresas ou entre empresas e universidades. Portanto, há aqui digamos que uma multiplicidade de hipóteses das ditas alianças e dos projetos colaborativos. E agora, neste caso específico, fala-se muito e tem vindo a ser cada vez mais frequente os projetos colaborativos PRR, portanto, dos Planos de Reabilitação e Resiliência, portanto, em que nós temos tido precisamente muitos clientes que estão inseridos nesses mesmos projetos, e em que, em relação à questão das joint ventures, as joint ventures são também, à imagem do que acontece com as merger and acquisitions, é um tipo alternativo de contrato, mas em que as empresas, portanto, podem ou não, portanto, são entidades independentes. Uma joint venture normalmente é composta por duas ou mais entidades independentes que têm digamos, uma finalidade comum, que é precisamente o desenvolvimento da tecnologia, mas que efetivamente podem, digamos que a joint venture pode ser formalizada apenas e só, portanto, fundindo-se numa só entidade, ou as duas empresas, ou se forem mais do que duas empresas, digamos que manterem-se independentes, mas haver aqui um projeto colaborativo no sentido em que cada uma contribui, tem a sua contribuição para o desenvolvimento da tecnologia, seja através de investimento, seja através de contribuição intelectual, seja através de instalações. Portanto, no sentido precisamente de haver aqui uma complementariedade e haver aqui uma lógica de projeto comum, em que, por um lado, se minimiza, digamos, os recursos despendidos. Portanto, a lógica aqui é sempre uma lógica de tentar angariar e tentar trazer para junto de nós, digamos assim, entidades que estejam interessadas no desenvolvimento desta tecnologia. Para o quê? Para reduzir os recursos de cada entidade e minimizar os riscos advenientes deste desenvolvimento da tecnologia, porque nem toda a tecnologia, como é evidente, nem todo o desenvolvimento da tecnologia culmina em um retorno económico. Portanto, as joint ventures são também uma forma das empresas e das entidades se acautelarem e, digamos que, se ajudarem mutuamente para não só, eventualmente, se houver a haver efetivamente aqui um benefício, o benefício ser um benefício comum, ser em função da contribuição de cada um, mas se efetivamente houver aqui um retrocesso ou uma operação não bem sucedida, efetivamente aqui também o risco ou digamos que o dispêndio ou aquilo que cada entidade teve que despender ser menos do que se fosse feito, se fosse um processo apenas e só individual. Finalmente, temos aqui também a questão das iniciativas de inovação aberta, que sucedem muitas vezes são gestões orientadas para, digamos que para mercados que são mercados mais como mercados complementares. Portanto, são entidades que muitas vezes não fazem parte do mesmo mercado, portanto não estão incluídas no mesmo mercado ou no mesmo segmento de mercado, mas que, tendo em conta que detectam, é detectada ou é vislumbrada algum tipo de complementariedade entre elas, entre as duas entidades ou mais entidades, e, portanto, absorvem os conhecimentos umas das outras no sentido precisamente do desenvolvimento de uma determinada tecnologia. Portanto, são as iniciativas de inovação aberta. Finalmente, temos aqui, e voltamos ao contrato de licenciamento, ao contrato de compra e venda e à criação das spin-offs, de que já tinha falado anteriormente. A questão do contrato de licenciamento, que já falarei posteriormente aqui, digamos que fazer aqui a distinção entre o licenciamento e a venda, o contrato de compra e venda,
e a criação das spin-offs, que são as tais empresas que resultam, no fundo, de iniciativas empresariais promovidas no âmbito, normalmente, universitário e que se baseiam precisamente nos conhecimentos obtidos no desenvolvimento de atividades de investigação e desenvolvimento no âmbito universitário e que são criadas essas empresas com o objetivo último, precisamente, de levar determinado produto, de levar determinado processo ao mercado e tendo como finalidade o retorno económico e, portanto, tendo como finalidade, tanto apresentar algum tipo de resultados em termos de mercado. Tal como referi anteriormente, portanto, aqui a questão a opção por que tipo de acordo ou por que tipo de contrato é que se deve, no fundo, ir, por que caminho é que se deve ir, está diretamente relacionado com o controle que as partes irão ter sobre o conhecimento e sobre o know-how da tecnologia e sobre o eventual PI que exista, se efetivamente se essa tecnologia for consolidada em direito de PI, e também da sua aplicação e da sua utilização. Portanto, o que eu quero aqui referir é que, efetivamente, o contrato que é escolhido ou o tipo de acordo que é escolhido pelas partes tem uma consequência, que é o maior ou menor controle sobre o eventual direito de PI que esteja aqui em causa e sobre a sua aplicação e sobre a sua utilização. E, portanto, daí temos feito este gráfico que expressa mais ou menos aqui, portanto, o que é que estará, em que caso é que o controle será maior e em que caso é que o controle será menor. No caso de haver uma exploração interna direta da própria entidade que por simplesmente está a desenvolver de uma forma, entre aspas, solitária, uma tecnologia, é evidente que o controle sobre o direito que essa tecnologia venha a gerar e a sua exploração é quase total. Portanto, há aqui um controle total, portanto, não há aqui qualquer tipo de distanciamento ou portanto, não há aqui qualquer risco no sentido de não ver controlado o seu direito e não ver controlada a aplicação e a utilização desse direito. No caso depois, digamos que o segundo tipo de contrato, que será o contrato menos perigoso do ponto de vista do controle, será a licença não exclusiva. A licença não exclusiva, isto já foi referido em sessões anteriores, mas a licença não exclusiva é quando, efetivamente, o licenciante, apesar de efetivamente, conceder o direito de exploração ao licenciado, salvaguarda, não há uma exclusividade. Isto quer dizer que salvaguarda digamos, um espaço de utilização e de uso para si mesmo, para o licenciante, para o titular do direito de PI, para o titular da patente, e, portanto, há aqui evidente um maior controle, não só em relação ao direito, esse direito mantém-se, quer a licença seja exclusiva, quer a licença seja não exclusiva. O direito manter-se-ia sempre, mas em relação à parte da aplicação e do seu uso, sendo não exclusivo, aqui objetivamente salvaguarda o uso e a sua utilização por parte do próprio licenciante. Portanto, há aqui digamos que uma concessão, mas é uma concessão limitada. O próximo tipo de acordo é a questão da joint venture, que é precisamente... digamos que, se calhar, de todos estes acordos que nós temos estado aqui a tratar, é, digamos, o acordo, o acordo de colaboração ou a parceria mais equilibrada deste ponto de vista, no sentido em que, ou mais igualitária, no sentido em que há aqui uma parceria entre entidades em que, em função da contribuição de cada uma dessas entidades, é proporcional aos direitos que essas entidades têm sobre um eventual direito de PI, sobre a tecnologia em causa, e também a sua aplicação e a sua utilização. Portanto, normalmente este tipo de contratos, as joint ventures, têm essa vantagem, que é
Como referi anteriormente, portanto, há aqui uma disseminação do risco, por um lado, e por outro lado, há digamos, também quando existe um retorno económico, há uma distribuição relativamente equitativa desse retorno económico. Portanto, digamos que um contrato ou um acordo equilibrado sobre os dois pontos de vista, sobre o ponto de vista do direito de PI, quem é que é efetivamente titular do direito de PI, e sobre o ponto de vista de quem é que tem direito a usar esse direito, quem é que tem direito a usufruir e a comercializar esse direito e os produtos que advierem desse direito. Depois, de seguida, temos também aqui as spin-offs. As spin-offs, do ponto de vista do controle em termos de know-how, portanto, em termos de direito de PI, afastam-se um bocadinho, no sentido em que, efetivamente, as spin-offs, sendo, digamos que, empresas que derivam, digamos assim, de iniciativas empresariais que se iniciam e são desenvolvidas no âmbito universitário, existe sempre aqui uma lógica sempre mais de protecionista da parte das universidades, no sentido de que, efetivamente, as tecnologias ou os desenvolvimentos das tecnologias que estão a ser desenvolvidas, há sempre aqui uma tendência da parte das universidades no sentido de salvaguardarem para si os direitos de PI. Portanto, serem elas as universidades os titulares desse direito. O mesmo não se poderá dizer em relação à questão do controle e, no fundo, da comercialização ou da exploração desse direito, porque aí dependerá sempre do tipo de contratos que são feitos e, portanto, aí poderá, efetivamente, digamos que a predominância, não haver uma predominância tão grande da parte da universidade, portanto, em termos de retorno económico propriamente dito. Portanto, haver aqui as entidades que digamos que estão, portanto, a entidade no fundo que é gerada que resulta neste spin-off, ter efetivamente aqui uma predominância maior em termos de comercialização, em termos de usufruto ou de usufruir e de utilizar e de explorar a tecnologia. Finalmente, temos aqui assim, digamos que os dois casos em que, efetivamente, os direitos de PI, portanto, os casos em que a transferência tecnológica em que o titular do direito de PI, no caso da venda, não existe qualquer tipo de dúvida que, efetivamente, a partir do momento em que há uma venda, o comprador adquire na sua totalidade os direitos de PI e logo o vendedor deixa de ter qualquer tipo de direito sobre esse direito, passa a repetição e, portanto, nessa medida fica não só sem o direito, mas também sobre a exploração desse mesmo direito. No caso da licença exclusiva geral, é o caso inverso da licença não exclusiva. Aqui, efetivamente, o titular do direito, o licenciante, apesar de manter o direito de PI, o direito mantém-se na sua esfera jurídica, mas a sua utilização, a sua comercialização, ele deixa de ter o controle sobre esse uso, sobre essa comercialização, o que tem digamos que essa desvantagem, o contrato de licença exclusiva. Finalmente, portanto, ia entrar na tal questão e mais especificamente das principais diferenças e estratégias de comercialização entre licenciamento e venda. As principais, que já aludi anteriormente, mas que poderemos agora reforçar um bocadinho. No caso da venda, há aqui, portanto, a titularidade do ativo é totalmente transferida para terceiros, portanto, para o comprador, portanto, a entidade que adquire o ativo, que adquire o direito, e a entidade, portanto, que vende recebe normalmente um único pagamento, tal como também já tinha referido anteriormente. No caso do licenciamento, o titular concede ao licenciado o direito de explorar o ativo, mas mantém a titularidade. E o titular recebe os royalties, precisamente do licenciado, e outras receitas de acordo com os lucros, vendas de produtos licenciados. Portanto,
Depende, mas tradicionalmente são os royalties que são acordados entre as partes, depende do que for acordado entre as partes e é mais ou menos isso que sucede. Em relação aqui à diferenciação entre licenciamento e, pura e simplesmente, venda. A venda tem vantagens claras, no sentido em que há uma compensação financeira imediata, que não há aqui qualquer tipo de dependência, portanto, a lógica da venda é uma lógica que não é uma lógica unilateral, não é uma lógica bilateral, não há uma dependência de uma outra parte. A partir do momento em que quem é o titular do direito ou quem é o detentor da tecnologia e a transfere para terceiro, e mediante a recepção de uma compensação, deixa de ter qualquer tipo de contacto e deixa de depender de eventuais lucros, vendas futuras, do que quer que seja, que resultem desse direito, neste caso poderia ser de uma patente. E, portanto, essa é uma vantagem, no sentido em que portanto, é mais objetivo, portanto, é atribuído um preço e mediante aquele preço não é algo, não há qualquer tipo de expectativa, é o que existe, portanto não há qualquer tipo de ponderação ou risco ou dependência do que possa acontecer no futuro. E, portanto, não há qualquer tipo de dependência com a outra parte, com a parte que celebra o acordo. E o novo titular assume a total responsabilidade sobre a manutenção, vigilância e defesa do direito de patente. Esta vantagem é relevante porque nos contratos de licença o titular da patente ou o titular do direito de PI, apesar de licenciar, apesar de conceder a exploração ao licenciado do seu direito, mantém inteira responsabilidade sobre o direito. Portanto, apesar de haver aqui uma concessão da exploração no caso do licenciamento, o titular mantém essa responsabilidade. No caso da venda, como há uma transferência imediata, é o novo titular que passa a ficar com todas as responsabilidades inerentes ao direito em causa, a manutenção, vigilância e defesa. Em relação às desvantagens da venda, a desvantagem precisamente de determinar o valor do ativo, que também existe essa desvantagem ou essa dificuldade do licenciamento, mas a outro nível, mas porque no caso, e especificamente no caso em que a tecnologia não está a ser explorada, portanto há aqui uma dificuldade de determinar qual é o valor daquele ativo, especificamente numa patente em que a tecnologia não esteja a ser explorada. E, por outro lado, existe também aqui uma desvantagem na venda pura e simples, neste caso da patente, que é, efetivamente, haver aqui como o licenciamento propicia, tal como referi ao longo desta apresentação, propicia aqui uma troca, digamos que uma comunhão de esforços e uma troca de experiência e de conhecimentos entre entidades, no sentido do desenvolvimento da tecnologia que está em causa e para se chegar ao mercado com o melhor produto e com a melhor tecnologia possível. No caso da venda, isso não acontece, portanto, há aqui a tecnologia é vendida naquele ponto, naquele momento e, portanto, a compra e venda não propicia, não potencia qualquer desenvolvimento futuro daquela tecnologia. No caso do licenciamento ou do contrato de licença, vantagens e desvantagens. No contrato de licenciamento, há efetivamente aqui, tal como referi, o contrato de licenciamento não é um contrato em que existe uma compensação imediata e uma transferência imediata. Há aqui um benefício económico que resulta da exploração que é feita da patente ou do direito de PI, e há aqui efetivamente a possibilidade de obtenção de lucros maiores em função precisamente do sucesso das vendas. Portanto, é a tal expectativa, as tais estimativas que se fazem quando se está a negociar um contrato deste tipo e cabendo ao licenciante e ao licenciado, no fundo, defenderem as suas posições, mas, efetivamente, o contrato de licenciamento, havendo, efetivamente, a expectativa de ambas as partes que, efetivamente, estamos perante uma tecnologia
que terá um grande sucesso de mercado e que, portanto, mediante um desenvolvimento grande e, digamos, com a passagem do tempo, que possa vir, efetivamente, num primeiro momento, a obtenção de um retorno económico, mas, no futuro, o retorno económico ser ainda superior, portanto, em função das vendas que o licenciado faça dos produtos que chegam ao mercado. E, portanto, o contrato de licenciamento, tal como referi anteriormente, exige, ou o ideal será precisamente que haja aqui um relacionamento estreito entre o titular da patente, ou o titular do direito de PI, o licenciante e o licenciado. Porque, efetivamente, há aqui uma lógica há uma parceria e há inclusivamente, também de alguma forma, uma partilha de algum tipo de informação que pode ser considerada informação mais sensível. Por exemplo, a questão para se aferir dos montantes das receitas líquidas e, em função das receitas líquidas do licenciado, os royalties que se aplicam a essas receitas líquidas, é necessário que o licenciado tenha acesso a determinado tipo de informação que o licenciante, que o titular da patente, ou ao contrário. Portanto, é necessário que o titular da patente tenha acesso às contas, digamos assim, do licenciado, portanto, para perceber efetivamente que lucros é que obteve ao longo de um ano. Portanto, normalmente os royalties são pagos anualmente e em função do ano que teve, portanto, é preciso haver uma fiscalização anual das contas do licenciado para que o titular da patente, ou o titular do direito de PI, o licenciante, perceber que a sua percentagem de royalties incidirá sobre X montante. Portanto, há aqui uma necessidade de haver um relacionamento amigável e estreito entre as duas partes, porque, efetivamente, estamos a falar de informações que são relevantes do ponto de vista prático e do ponto de vista de que, efetivamente, que é a parte essencial do negócio, que é o pagamento dos royalties em função dos lucros obtidos. E, por outro lado, este ponto pode ser tido como um ponto positivo, precisamente, tanto um estreitamento de ligação entre as partes, entre o licenciante e o licenciado. Pode também haver aqui quando efetivamente as partes não estão muito próximas, ou não há aqui uma confiança grande entre as duas partes, há aqui uma necessidade de vigilância sobre o negócio do licenciado. Portanto, o licenciante nunca está muito sossegado e, portanto, há aqui portanto, no fundo, pode dar para ambos os lados. E, por outro lado, existe efetivamente também aqui a questão de uma certa dificuldade, por vezes, daí a necessidade de haver as ditas auditorias ou fiscalizações às contas do licenciado, para determinar efetivamente o que é que são os lucros do licenciado, e para isso efetivamente é relevante a parte, aqui já entra numa parte mais jurídica e mais legal das questões, é relevante nos contratos de licenciamento que fique bem claro o que é que se entende por lucros do licenciado, o que é que se entende, para que efetivamente para que fique definido todo o tipo de conceitos mais técnicos na área financeira, sobretudo, para que as partes, quando for a altura do pagamento dos royalties, seja claro para as duas partes aquilo que está em causa, o que é que se entende por lucros, os royalties a que o licenciante tem direito, para que não haja qualquer tipo de problema. E, por outro lado, finalmente, na questão há aqui também, tal como referi anteriormente, no caso do licenciamento, não havendo aqui uma transmissão do direito de PI, uma transmissão da patente, o titular do direito, o licenciante, continua a ser ele próprio o responsável, apesar de não ser ele que está a explorar esse direito, continua a ser ele o responsável pela manutenção, pela vigilância e pela defesa desse direito, pela defesa do direito de patente. E é muitas vezes comum acontecer que efetivamente esse direito, porventura, possa ser atacado por algum tipo de, teoricamente, infração, o que quer que seja, e ter que ser
apesar de ser o titular da patente, não estar a comercializar ou não estar a explorar essa patente, ter que efetivamente intervir, porque tem responsabilidade judicial, mas existe, portanto, e tradicionalmente o que acontece é que neste tipo de acordos existe um dever de assistência, um dever de cooperação da parte do licenciado, no sentido de salvaguardarem um ativo que, no fundo, é um ativo que está, entre aspas, ao serviço das duas partes. Em suma, o que acaba por ser comum a estas duas realidades, a estas duas opções completamente distintas entre um contrato de compra e venda, um contrato de transmissão e o licenciamento, o mais relevante acaba por ser, se efetivamente se escolhermos a tecnologia certa com mais potencial, a venda ou o licenciamento, com certeza serão vendas e licenciamentos bem-sucedidos. E efetivamente, também acaba por ser, a venda, o licenciamento acaba por ser secundário se efetivamente houver aqui uma estratégia de proteção adequada, em termos de proteção, em termos de abrangência territorial e valorização de tecnologia. Porque efetivamente estamos a falar dos direitos de PI, como todos saberão, são direitos que são territorialmente circunscritos, e a questão da proteção é relevante precisamente por isso, porque um direito de PI que não esteja protegido, para já é um direito com muito menor valor do que um direito que não esteja protegido. E, por outro lado, a proteção é uma proteção que se circunscreve a um determinado território, portanto, é territorial. E nessa medida é relevante porque é muito diferente ter um direito de patente em Portugal ou ter um direito de patente na União Europeia. Portanto, o valor obviamente diverge e estamos a falar de duas realidades completamente distintas. E nessa medida, portanto, a questão da abrangência territorial ser, evidentemente, um dos fatores-chave que deve ser tido em conta na negociação e na formalização deste tipo de acordos. E deve-se encontrar, obviamente, aqui, portanto, ao longo desta apresentação temos falado sobre isso, encontrar o comprador ou o parceiro, no caso do parceiro aqui estamos a falar do licenciado apropriado. Portanto, haver aqui uma confluência de interesses entre as partes. Se for o caso de ser uma compra e venda, é mais simples do ponto de vista jurídico e até do ponto de vista prático. Se for um licenciamento, tal como referimos anteriormente, é sempre mais complexo do ponto de vista do acompanhamento e da execução do próprio contrato, mas que é muito comum porque, efetivamente, é o acordo por excelência que promove o desenvolvimento da tecnologia. Portanto, tem em vista, sobretudo, claro que tem em vista o retorno económico, mas digamos que uma das suas bases mais relevantes, que não é tão relevante no contrato de venda, é precisamente a lógica do desenvolvimento e a lógica de uma congregação de interesses e de pessoas, de identidades com conhecimentos diversos que podem contribuir para que se chegue a um produto de alta tecnologia com maior aceitação no mercado. E, portanto, o objetivo último, como é aqui referido, é precisamente um acordo em que ambas as partes fiquem contentes. No âmbito da negociação deste tipo de contratos, e no fundo, para culminar nestes contratos de licenciamento, de venda, de joint ventures, há sempre a parte negocial e existe sempre uma parte pré-contratual, digamos assim. Nesta parte pré-contratual, existe tipicamente estes acordos que estão aqui enunciados, que é, portanto, a investigação colaborativa, se efetivamente, em relação à própria tecnologia, de que tipo, portanto, é a fase da investigação, de que tipo de tecnologia que nós estamos a falar, em que mercado é que ela se circunscreve,
Portanto, esse tipo de situações a que já aludimos anteriormente. Por outro lado, existe, e foi falado na sessão anterior, a questão dos acordos de confidencialidade. Obviamente estamos a falar, tanto nós a falar digamos que, potenciais direitos de PI e, portanto, de tudo o que diga respeito a processos, e a procedimentos e a produtos novos, com, digamos que, especificidades muito próprias e com, efetivamente, aqui, lá está a tal história, a tal relação com o segredo, portanto, que, efetivamente, serem informações sigilosas, ser fundamental que a assinatura de acordos de confidencialidade, mesmo que ainda não tenha sido celebrado qualquer tipo de contrato, mesmo no âmbito das próprias negociações, será muito prudente e será, eu diria, fundamental que as partes, qualquer das partes, assine um acordo de confidencialidade, um Non-Disclosure Agreement. O mesmo se passa em relação ao acordo de transferência de material, se assim for necessário. Outro tipo de acordos, neste tipo de parcerias que nós falámos anteriormente, existe aqui também a lógica do intercâmbio de colaboradores, estudantes ou estagiários, na lógica dos acordos relacionados com as universidades. Aqui, em relação aos acordos de visitantes de PI, de confidencialidade, portanto, se efetivamente haver aqui, portanto, estamos a falar de produtos e de processos de ponta com um grau de sofisticação extremamente elevado e que, ao mínimo, digamos que, descuida em termos de publicidade e que saia, no fundo, do âmbito das negociações e no âmbito da esfera de cada uma das partes, corre o risco de, efetivamente, esse direito, um eventual direito que venha a existir ou que já exista naquele momento, perca valor. Ou se não existir direito, que não venha mesmo a existir qualquer tipo de direito, precisamente uma das condições seria, porventura, a questão da novidade. E depois também estamos a falar sempre de acordos de comercialização, lá está, portanto aqui nos acordos de licença pode incluir a comercialização, mas pode também incluir o desenvolvimento, pode incluir, portanto, depende daquilo que as partes entendem o que é melhor para cada uma delas. Os acordos de licença exclusivos e não exclusivos, os contratos de opção, temos aqui os tais contratos standard. Depois, no fundo, aqui temos este quadro que, no fundo, explicita aquilo que eu tinha estado a falar anteriormente, que diz respeito precisamente à questão no fundo, dos processos, a fase em que chegamos, no fundo, aqui à formalização do acordo, que começa pela investigação preliminar da tecnologia, que passa pela fase da negociação e depois chega à formalização do acordo, depois a sua execução e depois o seu controle. Aqui na parte da investigação preliminar, digamos que é uma análise mais técnica do ponto de vista da própria tecnologia que nós estamos aqui a falar, mas nessa investigação as partes, ou neste caso potencial titular do ativo de PI deve ter em conta, portanto, um tipo de objetivo comercial que espera e, portanto, deve ter em conta também, portanto, determinar um objetivo e como é que há de alcançar esse mesmo objetivo, se através da parceria com outras entidades, sem qualquer tipo de parceria. Portanto, deve haver aqui, digamos, que um estabelecimento, uma preparação de um plano estratégico de chegada até ao mercado, portanto, para perceber se efetivamente existe aqui ou não uma potencial para que a tecnologia chegue à finalidade última, que é o mercado e é o retorno económico nesse mesmo mercado. E devem ser definidos
papéis e responsabilidades na equipa, se for mais do que uma entidade de todas as partes, e os meios que são necessários, a questão relacionados com a tecnologia, recursos humanos, a questão legal e a questão financeira. Nesta investigação preliminar, deve, na realidade, haver aqui, ser feito aqui um trabalho de casa por parte das entidades que pretendem efetivamente celebrar o acordo, pesquisa de informação relativa em relação a cada uma das partes, do licenciador e do licenciado, em relação a o que já foi referido anteriormente, a existência ou não de tecnologias similares disponíveis no mercado, perceber se efetivamente qual é o estatuto daquela tecnologia no mercado, e se existe ou não aquele tipo de tecnologia com aquelas características no mercado, se existe algum tipo de proteção e de necessidade de proteção em relação à tecnologia que estamos aqui a falar. Isso é fundamental em termos de prevenção, para que terceiros não nos venham, digamos que, apoderar-se de qualquer tipo de conhecimento ou desenvolvimento de conhecimento e da tecnologia nosso. Deve ser feita, portanto, essa recolha, deve ser verificados qualquer tipo de regulamentos relacionados com essa situação, restrições legais, e novamente deve ser feita aqui também sempre a questão relacionada com a avaliação do ativo que está em questão, o valor económico e o valor estratégico, e perceber em termos legais como é que, e comerciais, se efetivamente há aqui algum tipo de viabilidade. E por outro lado, em termos de opção, voltamos à questão da opção, se limitará a ser uma comercialização ou uma exploração da tecnologia, será apenas e só a nível nacional, ou se abrangerá territórios fora do país, neste caso fora de Portugal, ou portanto será uma lógica mais internacional. Para fazer este tipo de recolha, temos as fontes de informação em relação de domínio público, sobre o estado da técnica, as bases de dados de patentes, como há pouco na formação anterior a Cláudia falou. Temos também fontes de informação que são as exposições, feiras, demonstrações de comércio e tecnologia, portanto, todo um tipo de informação que releva para fazer este tipo de investigação em relação ao valor da tecnologia. E depois para, no fundo, responder à pergunta que é essencial: qual é o valor de mercado daquele ativo, e no âmbito do contrato de licenciamento, quanto é que o licenciado deve pagar ao licenciante, e em que moldes é que isso deve acontecer, portanto, para se chegar, no fundo, a uma relação final de contrato. Os aspectos a considerar têm fundamentalmente a ver com a qualidade da tecnologia, com o âmbito e a aplicabilidade da licença, portanto, se a licença se reporta, lá está a questão territorial, portanto, em termos de se é uma licença que se circunscreve a Portugal, por exemplo, ou se é em relação à União Europeia, ou se é uma licença para os Estados Unidos. Em termos de mercado, portanto, a tecnologia em causa, qual é a dimensão, qual é a cota de mercado dessa tecnologia, fazer esse tipo de averiguações. Considerar, no âmbito dessa negociação e do valor da tecnologia, perceber quais são as contribuições do titular da licença, em termos de capital, atividades de investigação, comercialização, depois as questões mais financeiras, a sua margem de lucro, os custos de implementação, serviços de garantia, e depois os riscos, portanto, a responsabilidade que é pelo produto, proteção da API e processos judiciais. A questão dos riscos, normalmente, nos contratos de licença, pelo facto tal como já referimos anteriormente, pelo facto do direito de se manter na esfera jurídica do licenciante, do titular, neste caso, por exemplo, do titular da patente,
a responsabilidade é uma responsabilidade incorre sobre o titular, portanto, sobre o licenciante. E, portanto, será o licenciante que não só tem a obrigação de proteger, se for esse o caso, esse direito, mas também de responder perante terceiros em processos judiciais, em relação a eventuais infrações administrativas, qualquer tipo de questão relacionada com esse direito, quem responde, efetivamente, portanto, o risco corre por conta do licenciante, portanto, do titular da patente, neste caso. A avaliação de um ativo intangível pode ser realizada a partir de 3 abordagens diferentes. Os métodos de custos, o método de mercado e o método de rendimento. Aqui, portanto, é sempre a questão da avaliação do ativo, é sempre um tema muito sensível, um tema muito relevante. A abordagem em função dos custos portanto, circunscreve-se aqui que tipo de custos é que o licenciante teve para, efetivamente, manter ativo aquele direito, entre que tipo de custos é que teve em termos de desenvolvimento da tecnologia e em termos deve ser contabilizado também os seus custos em caso de vir a perder e para os custos relativos à sua substituição. O método do mercado, em função do mercado, é um método que é comumente utilizado, que é em função do mercado, que é, portanto, a comparação de transações equiparáveis. Isto é, digamos, tanto quanto é de conhecimento público, tipos de contratos de licenciamento em relação a tecnologias similares ou dentro do mesmo segmento de mercado, que estejam, digamos, que sejam do conhecimento público ou mais ou menos público, são sempre, digamos que, fatores, são sempre indicadores para, efetivamente, se chegar a um determinado valor. Obviamente que existe aqui sempre uma questão que nós referíamos, que é suposto haver sempre aqui uma confidencialidade inerente a este tipo de acordos, pelo que é sempre mais difícil, e logicamente, sendo mais difícil, é mais complicado a ter acesso a este tipo de informações de transações de terceiros. Mas, pelo que esta avaliação deve ser lida e deve ser revista e estimada com algumas reticências, porque, efetivamente, não são sempre claros e evidentes e a informação nem sempre é toda, digamos, de conhecimento comum e completamente fidedigna. Depois temos o método em função dos rendimentos, portanto, que é o mais aplicado, que tem por base, no fundo, aqui um cálculo dos futuros benefícios económicos que advirão da comercialização daquele ativo, que é a fórmula do royalty, portanto, a tal, digamos que, estimativa que é preciso fazer de que, efetivamente, para aquele tipo de tecnologia, naquele tipo de segmento de mercado, deve ser tido em conta, efetivamente, que benefícios é que, efetivamente, se estimam que o licenciado venha a ter e, depois, em função disso, aplicar uma percentagem de royalty para que o licenciante também obtenha a sua parcela, digamos assim, de lucro. Em relação às vantagens e desvantagens destes métodos de valorização, o método do custo, temos aqui as vantagens, portanto, efetivamente, aqui o custo objetivo é perceber se, efetivamente, há aqui um custo de reposição, a obtenção de uma propriedade de utilidade equivalente, e o custo de reprodução, se obter aqui uma réplica não usada, digamos assim, são, digamos que, dados ou fatores mais palpáveis. Aqui a desvantagem é que este tipo de método não desconsidera os potenciais benefícios económicos futuros,
que eu diria que são os mais, digamos que para aferir este tipo para chegar a um valor minimamente credível, isso deve ser claramente tido em conta, e neste caso no método de custo não é tido em conta. O método do mercado tem a vantagem de efetivamente ser determinado a tal referência que eu fazia às transações que existe conhecimento em relação a ativos considerados semelhantes e que possam fazer parte do mercado público e que o preço e os termos sejam conhecidos. Portanto, isto, efetivamente, tanto quanto é possível saber, tanto quanto é possível, porque este tipo de transações, idealmente, como referi, devem ser confidenciais, mas para fazermos o trabalho de casa todo da melhor forma possível, será claramente recomendável verificar que se existe efetivamente algum tipo de transações que possam, no fundo, ser replicadas no nosso caso. Este método de mercado tem a desvantagem de, efetivamente, exigir mercados de alta liquidez, portanto, onde a informação é facilmente acessível e os valores, se falam em valores absolutos das transações. Considerando que a transação real combina perfeitamente com a avaliação, portanto, considerando que uma transação real combina perfeitamente com a avaliação não existe, portanto, quer dizer, o avaliador vai sempre deparar com aqui a questão da comparação é sempre, portanto, lá está, é as desvantagens da comparação, portanto, nós não devemos tomar com valores absolutos aqui os valores das transações conhecidas e deve haver aqui sempre uma necessidade de ajuste para aplicar ao caso concreto. Portanto, não deve haver aqui uma aplicação cega, digamos assim, deste método, baseado em valores absolutos, sem ter em conta as especificidades do caso concreto. Portanto, é uma das desvantagens deste método. O método de rendimento, tal como referi também anteriormente, portanto, é o tal método que tem em conta os futuros rendimentos o uso daquele produto que deriva do direito do PI e a sua exploração. Portanto, há aqui uma atribuição, há aqui uma estimativa desses futuros rendimentos. Tem aqui uma desvantagem, portanto, se nós apenas e só nos centrarmos no rendimento, poderemos ter aqui, digamos que, chegaram a valores que não são valores reais de retorno económico. Para finalizar, e eu penso que no fundo sintetiza e será no fundo a metodologia mais indicada para estes casos, é a metodologia Royalty Relief. Esta metodologia é no fundo uma simbiose das metodologias anteriormente faladas, portanto, ali os métodos de mercado e de rendimento. Portanto, o que aqui está em causa, no fundo, é procurar, lá está, em função de transações reais que são disponibilizadas, que são conhecidas, tentar transpor para o caso em concreto essas transações, aplicando projeções económicas, desde o ano da avaliação até ao termo, neste caso, se estivermos a falar de uma patente, até o ano termo da patente, e verificar se efetivamente os royalties, aplicando os royalties, que efetivamente são aplicáveis neste tipo de transações. Sendo certo que, a acrescer a isto tudo, deve ser tido em conta este weighted average cost of capital, porque são que são os custos que são relativos, que estão diretamente relacionados com os recursos utilizados pelas empresas para operar. Portanto, quando se faz este tipo de metodologia, este tipo de estimativa, este tipo de projeções, não se deve ter apenas só em conta os tais métodos de mercado e de rendimento, mas também este tal weighted average cost of capital, que é, no fundo, os custos inerentes
ao funcionamento de uma determinada entidade, de uma determinada empresa. E, portanto, isso tudo deve ficar contabilizado para efeitos de estimativa de um lucro e de um lucro previsto para aquela tecnologia e consequentemente, também da atribuição de um royalty para aplicar esse mesmo lucro. Portanto, parece-me que esta metodologia Royalty Relief é a metodologia mais equilibrada, se assim se pode dizer, porque tem em conta projeções que são projeções que são falíveis em função de transações que podem ser mais ou menos parecidas com as que nós temos, no fundo, no nosso caso concreto, mas que tem em conta também a própria situação concreta da entidade que estamos a tratar, se efetivamente estamos a tratar dos custos inerentes ao próprio funcionamento da entidade, neste caso do licenciado, se efetivamente, portanto, esses valores e esses custos devem ser tidos em conta para se efetivamente chegar a um número, chegar a uma projeção mais realista e mais fidedigna. Motivo pelo qual esta é a metodologia mais reconhecida pelas entidades financeiras. Em relação às licenças e em relação à fase da negociação, esta fase da negociação, como em todo tipo de contratos, não é? Há efetivamente aqui uma fase em que uma das partes apresenta uma proposta, os seus termos e condições, portanto, há aqui uma fase que é uma fase que tem muito a ver com, que já foi falado em algumas sessões passadas, que é os Memorandums of Understanding, que no fundo são os pressupostos, são as bases que cada uma das partes, neste caso do contrato de licenciamento, tem, que, portanto, no fundo, são condições das quais as partes não abdicam e que são condições fundamentais para que o contrato se venha a celebrar. Portanto, no fundo, é o ponto de partida e nesse sentido, a partir desse ponto de partida, portanto, no fundo, é a base no fundo, da negociação e do posterior contrato, caso venha a ser celebrado. E no âmbito para se chegar a esse ponto de partida, para se chegar a essa base, a esses pressupostos, devem-se fazer as perguntas-chave a respeito da situação da outra empresa, a respeito da tecnologia, e deve-se estabelecer, no fundo, objetivos estratégicos e identificar limites, porque, efetivamente, no contrato de licença há aqui uma parceria e, portanto, há uma necessidade, como referi anteriormente, há aqui eu não gosto muito de usar a palavra, mas há uma certa dependência de uma parte da outra, no sentido em que, no fundo, as partes estão, entre aspas, obrigadas a entender-se e, portanto, convém que, efetivamente, digamos que os seus objetivos mínimos e os pressupostos em relação aos quais, que, no fundo, deram origem à celebração de um acordo, de um contrato, sejam respeitados e, portanto, que se atinjam, no fundo, o objetivo de cada uma das partes. E, portanto, no âmbito dessa negociação, obviamente, há cedências, há propostas, contrapropostas, lá está, há aqui a lógica de ter que haver cedências de ambos os lados, não dar sem receber, portanto, há também aqui a possibilidade de fazer variantes, fazer cenários, desenhar cenários, se determinado acontecimento suceder, o que é que acontece, portanto, arranjar aqui formas de eventualmente, digamos que, até mesmo de cessação do próprio contrato, arranjar, no fundo, formas que o contrato seja, obviamente, as partes, cada uma defende o seu lado e, portanto, quererá tirar o máximo proveito do contrato em si mesmo, mas o objetivo é que o acordo seja um acordo equilibrado e seja um acordo justo e, portanto, que haja, e nesse sentido, para se chegar sempre a um contrato, tem que haver sempre alguma flexibilidade de ambas as partes. E devem ser considerados os objetivos e respeitados os objetivos das partes. Tal como referi anteriormente, antecipei-me um bocadinho em relação aqui àquilo que este slide aqui exemplifica. Portanto,
devem-se determinar precisamente a questão dos cenários, portanto, as condições de partida, o que é ou o que é que não é negociável, e as condições de saída. Portanto, se efetivamente deve ficar previsto na fase da negociação e posteriormente estipulado no contrato, em que condições é que, no fundo, o contrato deixará de fazer sentido, quer para uma parte, quer para outra. E o tal Memorandum of Understanding, portanto, que é o tal acordo preliminar, que, no fundo, fixa, digamos que aqui, as bases de cada uma das partes no âmbito que, no fundo, os objetivos máximos e mínimos, portanto, é, no fundo, aquilo que constitui o fundamento e que constitui a base daquilo que vai ser celebrado posteriormente. Aqui fala a questão das consequências legais, se trata se este tipo de acordos, os Memorandums of Understanding, se são vinculativos ou não vinculativos, depende da lei do país, mas tradicionalmente cá em Portugal, havendo um acordo de vontades e sendo assinado por ambas as partes, objetivamente vincula, portanto não existe aqui uma necessidade de alguma formalidade adicional, de ser autenticadas as assinaturas ou ir a notário, o que quer que isso signifique, a partir do momento em que há um acordo e se estabelece esse acordo e é assinado por ambas as partes, passa a ser vinculativo. Aqui temos a questão da formalização do acordo. Isto tem mais a ver com linguagem propriamente jurídica e do que é que deve constar deste tipo de acordos e em termos de técnica jurídica, o que é que é fundamental que conste neste tipo de acordos, não só nos acordos de licença, mas também nos acordos especificamente nos acordos de licença, mas também nos acordos de compra e venda e outros mais. A questão da determinação objetiva do que é que está em causa, dos ativos de PI, a identificação da patente, a identificação da marca, o número, a descrição o máximo detalhada possível e clara, a identificação da informação confidencial, do know-how de cada uma das partes, o que é que vai ser transferido e o que é que não vai ser transferido, em termos de segredo comercial, exatamente a mesma coisa. Portanto, isto normalmente acontece sempre naquela parte inicial dos acordos, dos contratos, das definições, em que efetivamente, e também nos considerandos, em que efetivamente se fica explícito e fica claro o objeto do acordo, portanto, o que é que está em causa, qual é a patente que está em causa, qual é a marca que está em causa, se está em causa mais do que uma patente, em que território, quem é que são os seus titulares, quem é que são os inventores. Portanto, todo esse tipo de informação releva, porque efetivamente, digamos que quanto mais concreto e detalhado, menos problemas de eventual interpretação e de eventual incumprimento pode vir a suscitar. E, nesse sentido, deve-se perceber, e falando agora aqui na questão do alcance da licença, no âmbito dos direitos, isto é, se estamos a falar de direitos de mera comercialização, se estamos a falar de direitos de comercialização e desenvolvimento da tecnologia, portanto, deve ficar explícito no contrato de licença o que é que se entende por exploração dos direitos. Deve ficar explícito também se a licença é exclusiva ou não é exclusiva, o território em que a licença é concedida, portanto o direito tem que ser protegido em determinado território, logo, em princípio, o território em que a licença é concedida será o território do direito, mas isso deve ficar explícito no contrato. Deve também ficar explícito se existe a possibilidade do licenciado sublicenciar, porque efetivamente havendo essa possibilidade, portanto, há um menor controle, logicamente, da parte do licenciante, da parte do titular se estivermos a falar da patente, do titular da patente. Deve ficar estabelecido, lá está, se existe ou não a obrigatoriedade de desenvolvimentos posteriores e havendo desenvolvimentos posteriores,
o que é que, em termos de objetivos, em termos de obrigações das partes, o que é que sucede. Portanto, isso deve ficar estabelecido a priori, por uma questão de prevenção, e no caso específico, precisamente no âmbito dos direitos, não ser apenas e só uma mera comercialização, mas ser também uma obrigação de desenvolvimento da própria tecnologia. Deve ficar também explícita a questão do apoio técnico, que é relevante, isto é, o licenciado passa a ter a exploração daquele direito, mas muitas vezes necessita do apoio, necessita da assistência técnica do titular da patente, pelo que é relevante que esse apoio fique previsto e que fique estabelecido, portanto, efetivamente, quais são as obrigações do titular da patente. A data, portanto, o limite, a duração do contrato. Se o contrato não tiver qualquer tipo de duração, em princípio será o contrato terminará no último dia de vigência do direito que estiver em causa. Devem ser, obviamente, incluídos aqui os aspectos comerciais e financeiros, portanto, tudo o que diz respeito à questão dos preços, dos royalties, dos eventuais prestações, métodos de pagamento, a questão da infração e dos litígios. Portanto, tal como eu referi, quem é o titular do direito é que tem a obrigação de responder perante terceiros em relação a esse direito, embora o licenciado tenha a obrigação, e portanto neste tipo de contratos estipula-se precisamente isso, de dever de cooperação e dever de colaboração com o licenciante, no sentido de o ajudar, o assistir em eventuais litígios, eventuais potenciais infrações de terceiros. E também deve ficar explícita também a questão da responsabilidade pelo produto, representações e garantias. No fundo, as obrigações do licenciador e do licenciado. A questão das práticas anticompetitivas. A Cláudia também tinha falado sobre isso, a propósito da questão da confidencialidade e depois também a propósito dos contratos que são feitos muitas vezes e depois há aqui efetivamente aqui uma questão, a questão é possível efetivamente em termos de colocar eventuais cláusulas anticoncorrenciais, no sentido de dizer que no espaço de determinado tempo o licenciado não poderá fazer aquele tipo de contratos naquela área, naquele segmento de mercado, em relação àquele tipo de tecnologia, no fundo, para que não se aproveite, para que não retire aproveitamento da relação comercial anterior e, portanto, há aqui um determinado período, muitas vezes inclui-se, não é obrigatório que isso inclua, mas muitas vezes o licenciante solicita esse tipo de cláusulas para prevenir, lá está, são as cláusulas anticompetitivas, portanto, para prevenir que no fundo, algo daquele contrato venha a ser aproveitado para contratos posteriores. Devem constar também os requisitos legais e regulamentares que possam afetar o acordo, os termos em que o acordo vai ser implementado e, portanto, o prazo e as condições em que o acordo possa vir a cessar-se por mútuo acordo, se por resolução, se por denúncia de qualquer uma das partes, em caso de denúncia de uma das partes, se existe uma compensação e em que termos é que existe essa compensação. Portanto, tudo é regulável, existe aqui uma certa liberdade contratual. Damos assim por encerrado esta sessão do programa de capacitação de infraestruturas tecnológicas. Agradecemos a vossa participação e contamos convosco nas próximas sessões.